Perguntar não ofende. Seja bem-vindo, querido ouvinte, a este seu espaço onde perguntar não ofende num final de semana em que a atualidade mundial andou marcada pelas guerras que continuam e certamente não continuariam se não existissem interesses económicos a impulsioná-las, se não houvesse sempre quem lucrasse com elas. Esta semana a Ucrânia pediu a Elon Musk, o homem mais rico do mundo, ajuda com os seus satélites para atingir posições russas. As Nações Unidas publicaram um relatório sobre a guerra no Sudão, uma coisa desgraçada, que tem estimativas de mortes de perto de 500.000 de pessoas, sendo que perto de 9 milhões são certamente deslocados, mais de 2.000 são deslocados recentes, e o Irão comentou com desdém jocoso com que já tem feito as declarações de Donald Trump, desta vez a ameaçar com um dia D, um Armageddon económico, sempre naquele tom tão dado a hipérboles ameaçadoras e que desta vez se aplicam a todos os países que façam negócios com o Irão e que tenham de algum modo contribuído para a resiliência teimosa que o Irão tem demonstrado quanto às sanções americanas, parece que nada lhes toca, e quem não está connosco está contra nós, diz Trump, e vai enfrentar consequências tremendas. É a linguagem do presidente da nação mais poderosa do mundo. A China reagiu com um mochocho e o Irão diz que Trump está a tentar apenas economicamente aquilo que falhou rotundamente a nível militar. É bom lembrar que Trump prometia que seria esta uma guerra muito rápida, mas esta é uma guerra que se arrasta, assim como também tinha prometido acabar instantaneamente com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia, mas simplesmente são guerras que continuam a tornar evidente que uma humanidade viciada em guerras, em conflitos, estimam-se que são entre os 10 e os 15 mil desde que há registros, parece encontrar sempre meios de conflito, mais do que meios de resolução, até muitas vezes. Encontra sempre uma forma de ganhar dinheiro com a guerra, porque em cima desta destruição há sempre quem tire lucro, quem vende equipamento, quem se ocupa depois da reconstrução, quando é privatizada, quem ganha acesso aos recursos minerais ou de outros tipos, mas que são muito rentáveis, enfim, há sempre quem beneficie da morte e da destruição de milhares de pessoas. Uma só empresa de armas e equipamento militar americana, por exemplo, lucrou cerca de 40 mil milhões de dólares em 9 anos de guerra no Iraque, que direta e indiretamente matou cerca de 400 mil pessoas. Só para pôr em perspectiva, o orçamento geral de Angola no ano passado não chegava sequer aos 30 mil. Aos 30 mil milhões, digo eu. A propósito do estado de Angola, Armageddon económico parece-me aquele que enfrentam muitos angolanos que sobrevivem às dificuldades diárias, que lutam para alimentar as suas famílias como podem, que vão para a zunga, que vão para a luta diária do pão, que também muitas vezes só dura um dia e que pode não chegar para o dia seguinte, e que são muitas vezes confrontados com novas ameaças todos os dias, muitas vezes vindas daqueles organismos de Estado que os deviam de proteger. E são os angolanos que populam a economia informal, mas que sustentam tantas vezes e de tantas maneiras diferentes a própria economia dita formal. O jornal Valor Económico tem uma rúbrica dedicada a estas pessoas e aos múltiplos, muitas vezes muito criativos meios com que conseguem alimentar os seus filhos, e é bom lembrar que o Estado falha até na merenda básica prometida. São pessoas que conseguem pagar colégios, formação, e que são no fundo a maioria absoluta. A economia informal continua a compor cerca de 80% da economia nacional. É daí que as pessoas que estão à margem dos contratos adjudicados pelo presidente e pela sua entourage, é daí que elas vivem e são aos milhões. Nessa rúbrica cabem também as histórias mais comuns e as mais incomuns de sobrevivência, como os zungueiros faturaram com a venda de cartões SIM da Africell, quando a Unitel desfuncionou, conta como nos bairros a água é vendida e revendida, como se vive de apostas, conta como se tratam dentes em praças, como se revendem peças de telemóveis avariados, como se vende transporte às costas, como quando chove, como se sobrevive de gelados caseiros, micates, como
como se fazem quichiquilas, que salvam absolutamente muitas famílias, como se sobrevive de uma economia paralela, mas vibrante, que resolve de facto a vida das pessoas, diferente do que conseguiu a política muitas vezes, que resolve, hum, ou que cria os problemas do povo e que tantas vezes desconhece esta economia paralela e não sabe como funciona e também não deixa a de banca, por exemplo, saber como funciona essa economia paralela. Essa rubrica então nasceu para aproximar essas duas esferas, para contar histórias de formalização de negócios, para alertar do que está à margem e voltando ao Armageddon económico, essa expressão tão ajustada, na semana que passou, o VE nessa rubrica trazia histórias de vendedores de mercado, do mercado dos congolenses, que foi encerrado pela administração local no final de junho e que tinha mais de 2.000 vendedores registados que passaram a não ter poiso, passaram a não ter como da forma que vinham fazendo até aqui, com a venda, como alimentar as suas famílias. Vendedores que vivem em grande parte da atividade informal e que muitas vezes passaram a ser expostos pelo próprio Estado à perseguição dos fiscais, também eles vivem, em grande parte da atividade informal, nomeadamente da extorsão, da extorsão desses vendedores e não entram para as estatísticas dos tais 80% de informalidade que consta para o país, mas são histórias de homens e mulheres que chegam a faturar 300, que chegaram no passado a faturar 300.000 kwanzas por semana e que lhes permitia pagar escolas, casas, construírem terrenos e que vêm agora quebras de mais de 70% dessa faturação, tendo muitas vezes as mesmas despesas de essenciais, pagar a escola dos filhos, alimentar os filhos. Um dizia ao Valor Económico: tenho uma filha na universidade a pagar 40.000, outro também na universidade a pagar 15.000, mais transportes, mais outros 2 no secundário. Provavelmente vou ter de interromper os estudos deles. Muitos destes comerciantes foram para as ruas, para onde ah, ah, encontraram falta de clientes, encontraram várias outras pessoas a vender, problemas vários com que têm que se deparar e muitos desistiram e tentam agora aprofundar, provavelmente a informalidade no tipo de negócios, porque as barrigas para alimentar continuam, as contas para pagar continuam a ser as mesmas todos os dias. A integração de alguns noutros mercados falhou, porque ou são deslocados para zonas onde não têm os clientes, ou vão e encontram muita concorrência que já lá estava instalada, mas o que é facto é que são retiradas às pessoas, no caso aos vendedores desses mercados, que têm sido encerrados assim, VUPA, sem alternativas estudadas e funcionais para que mantenham os rendimentos das famílias. Esta manutenção de rendimentos que seria tão importante porque não é o Estado a criar, é o informal a criar, não é protegida pelo Estado, e ainda por cima é atacada pelo Estado e depois é atacada duplamente com os fiscais que vão para a rua e que perturbam as senhoras nas vendas e que vão extorquir as pessoas nas vendas. Estamos a aproximar-nos de eleições, o aumento da despesa pública já se começou a ver a partir do ano passado e mais provavelmente vai continuar a subir até ao pleito no próximo ano. Mas os planos para quem vai vender todos os dias, para pagar escolas e merendas que o Estado devia dar e não consegue dar aos angolanos, deviam ser prioridade antes de materiais de campanha, mais ou menos visíveis, t-shirts, bandeiras, crachás, panfletos, coisas assim, mas é com esperança sempre, querido ouvinte, que marcamos aqui encontro e até à próxima, na sua rádio essencial. E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30.